A gente tem mesmo que aceitar sofrer algumas transformações. Muitas vezes não estamos muito dispostos a passar, mas por estarmos habituados a sermos o que somos, já sabemos conviver conosco mesmo, já sabemos como é o nosso jeito, o que nos espera. E além disso, o ser humano ele tende mesmo a ter medo de mudanças. E é tão confortável a gente já saber do jeito que a gente vive. É muito fácil viver nessa zona de conforto, mas a palavra de Deus, ela diz assim: eis que tudo se fez novo. E é tudo mesmo. Deus, ele chega e diz assim, é tipo uma proposta, sabe? Você está a fim de viver tudo novo? Todas as coisas se farão novas. Você topa isso? E quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São duas coisas, duas promessas. Além de não perecer enquanto está aqui, ainda tem a vida eterna depois que passar para outra dimensão. E por que Deus fez tamanho sacrifício? Não era por Jesus, porque foi Jesus, exatamente ele, que sofreu e pereceu e levou nele os nossos pecados. Ele já era do Pai. Bom, Deus também não fez isso por ele. Eu sinto no meu coração que o grande perecer de Deus, que poderíamos viver muito melhor, e ele sabe disso. Eu acho que o coraçãozinho dele aperta. Então Deus não precisava de sacrificar o seu Filho unigênito para que ele não perecesse ou para que ele tivesse a vida eterna. Que afinal de contas, Deus sempre foi Deus e a vida eterna sempre foi dele. O Espírito Santo, por sua vez, também não precisava passar por isso, porque ele é o Deus Espírito Santo. É o Deus, o Espírito do próprio Deus. Então, por que Deus fez tudo isso? Por amor a mim e por amor a você. A Trindade sempre foi a Trindade. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, ou seja, esse universo organizado. Logo, onde é que Deus habitava? Já que ele fez os céus e a terra, ele já habitava em outro lugar. Algum lugar continha Deus. Logo, ele não precisava de nada disso. Ele não precisava de nenhum de nós. Ele já era Deus com todo o seu poder e autoridade, independente de tudo aquilo que ele criou. Ele apenas nos deseja, não porque precisa da gente, mas sim porque nos ama. Quantos de nós amamos o que precisamos, mas não sabemos amar aquilo que não temos necessidade? Ele nos ensina que realmente amar é uma decisão. Ele decidiu amar a gente, ponto final. Ele não quer mudar de ideia, não vai mudar de ideia. Deus é o mesmo ontem, hoje, e isso faz a gente ter a certeza de que ele vai ser o mesmo amanhã. Ele ama a gente com os nossos defeitinhos, nos indica as nossas falhas, muda o nosso caráter, as nossas ações e reações, os nossos sentimentos. Ele incomoda quando a gente peca. Ele mostra pra gente uma outra forma de lidar com as situações adversas à nossa vontade, nos mostrando o caminho. Deus nos mostra o quanto é bom a eternidade que nos aguarda, como ele também mostra que já aqui e agora, conforme o nosso posicionamento, conforme a nossa conduta, a nossa entrega, o deixar ser transformado, isso provoca com que a gente já possa desfrutar do amor eterno de Deus. Venha a nós o vosso reino. Todos os dias a gente pode renovar com Deus as esperanças, a nossa conduta, o nosso comportamento junto do eterno, do reino eterno, e desfrutar desde aqui um pouquinho da plenitude que nos aguarda lá na eternidade. Não tenha medo do que há de vir, não tenha receio das transformações, pois os planos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Provoque em você o desejo de viver coisas novas pela transformação da sua mente, sendo conduzido pela palavra de Deus, numa mente transformada pela palavra do Pai. Repete comigo: nenhum coração que esteja atormentado, aprisionado, angustiado, magoado, ele pode se libertar. A liberdade da gente começa pelo poder transformador da palavra de Deus. Por isso ele mesmo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, por ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela contamina o nosso coração. Ela contamina a nossa mente, a nossa alma. O nosso espírito, ele começa a expulsar aquilo que nos destrói. Ele controla o campo das nossas emoções, das nossas dificuldades, daquilo que muitas vezes nos destrói aos pouquinhos, dia a dia. Assim como Jesus disse, é absolutamente necessário
que se nasça de novo para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não tenha receio das transformações, daquilo que há de vir, das provocações que virão no seu coração, o pensamento que você sabe que não deve ter, não fica muito tempo na sua cabeça, porque aquilo te incomoda. Você mesmo percebe que você não deveria estar pensando nas coisas daquela maneira, que existe uma maneira muito melhor, muito mais grandiosa, pela qual você pode ver tudo ao seu redor e enxergar o agir de Deus sobre a sua vida. Que Deus te transforme, invada seu coração, sua mente. Você vai ver que até os seus atos, a forma de você agir, de você se comunicar, o vocabulário muda. A palavra de Deus, ela entra, as nossas ações, muda tudo, a nossa postura, o jeito da gente sentar, da gente andar. A gente anda mais suave, a gente fala mais suave, a gente vive de uma maneira mais suave. Parece que os nossos pés, eles flutuam, eles saem um pouquinho da terra e parece que a gente meio que desliza. Eu desejo para você que você consiga caminhar assim, meio que deslizando na palavra de Deus. Fica com Deus. Tchau.